Fala, gurizada. 2025 foi um ano muito bom se você trabalhava com segurança da informação, porque parece que foi hackeamento, vazamento de dados, novo exploit o dia inteiro. E daí eu já estava pensando em fazer um vídeo falando sobre alguns desses que a gente perdeu durante o ano, porque foi difícil, né? Nós não somos um canal sobre segurança da informação, não é minha área, então eu tento não falar sobre todos os assuntos o tempo inteiro, porque tanto vocês não acharem interessante como eu ia acabar falando muita bobagem. Porém, né, eu consegui um artigo muito legal do site Blipping Computer que fez o Top 10 ataques hacker, vazamentos de segurança, né, de 2025. E eu quero passar um por um com vocês porque acho que vai ser divertido. Mas é mais ou menos isso, pessoal. Somos o canal Tecnologia e Classe. Nós falamos sobre tecnologia e política. A política de quê? Da classe trabalhadora, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui de manhã, né? Então, se você está vendo de manhã, bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia para Henrique, tá? Mas sem mais delongas, pessoal, vamos para o nosso vídeo. Então eu vou deixar esse link aqui, ao invés de roteiro eu vou usar esse artigo aqui hoje, ele vai estar no comentário fixado, né? Aí quando vocês estiverem olhando o comentário fixado, já aproveita e deixa um like e um inscrever no canal, né? E se quiserem apoiar o trabalho que a gente faz aqui, se vocês gostam dos quase 1000 vídeos que tem no canal, vocês podem nos apoiar no Apoia-se também. Mas vamos lá, eu tô enrolando demais. O 15º maior ataque que rolou em 2025 foi o ataque do Pornhub. Nós não fizemos vídeo sobre. Eu vi que o Mano Davin fez um vídeo sobre, eu até tava pensando em trazer como react, talvez mais tarde a gente possa fazer um react desse vídeo. Mas o que rolou aqui? Eu vou ler esses dois trechinhos, ó. A gangue de extorsão Shiny Hunters está extorquindo o Pornhub depois de roubar os dados de atividade dos membros premium da empresa do provedor de análise de terceiros Mixpanel. Então isso aqui foi a coisa mais interessante. Quando rolou essa notícia, eu lembro que eu li ela, e daí o Pornhub disse assim: nós não fomos hackeados. Rolou um vazamento de dados, mas isso não foi uma falha da nossa segurança interna. O que aconteceu, tá? Foram dados de análise de tráfego e dados de análises internas lá, monitoramento que eles tinham, que vazaram dessa outra plataforma Mixpanel. E já aconteceu outros tipos de vazamento e ataques esse ano, que eles vão estar mais pra frente nessa lista, que foi isso. Um terceiro que manipula dados de alguma empresa vaza esses dados, tá? E continuando aqui, os atacantes afirmam ter roubado cerca de 94 gibas de dados contendo mais de 200 milhões de registros de atividade de visualização, pesquisas e download de assinantes. Eles estão ameaçando liberá-los a menos que uma demanda de extorsão seja paga. E daí, enfim, eles falam que é um caso em que para as pessoas que estão sendo afetadas aí pode abrir espaço para elas sofrerem extorsão, para elas sofrerem chantagem das pessoas. Eles fazem um comparativo que eu tinha me esquecido, mas teve um site há bastante tempo atrás agora que se chamava Ashley Madison, que era um site de traição, né? Que as pessoas casadas iam para procurar coito com estranhos, né? E daí vazou o banco de dados disso aí também, e também foi um escândalo na época. Então, outra coisa curiosa dessa história é que, eu não sei se vocês estão ligados, mas o Shiny Hunters é uma referência a Pokémon, tá ligado? O pessoal que procura Pokémon Shiny, o nome do grupo hacker é uma referência a Pokémon. Então, toda vez que eu falo sobre Pokémon aqui, vocês ficam, haha, que nerdola, que coisa idiota falar de Pokémon é essa? Tomem cuidado aí com os seus dados. Número 14, eles chamaram de ataques de engenharia social com ClickFix. O que são isso? Ó? Ataques de engenharia social ClickFix são páginas da web projetadas para exibir um erro ou um problema e em seguida oferecem correções para resolvê-lo. Esses erros podem ser mensagens de erros falsos, avisos de segurança, desafios de captcha ou avisos de atualização que instruem os visitantes a executar comandos do PowerShell ou Shell para resolver o problema. As vítimas acabam infectando suas próprias máquinas executando comandos maliciosos do PowerShell ou Shell fornecidos nas instruções do invasor. E daí eles mostram aqui, tipo, que é um site ou um programa ou alguma coisa que mostra como se fosse um código de erro e faz a pessoa rodar ela mesma o código. Muitas vezes esses códigos daí eles vão abrir backdoors para que a máquina seja controlada, para que faça a exfiltração dos dados. Esse golpe específico que tem esse nome é algumas campanhas, né, de algumas pessoas indo atrás. Mas um problema comum também é tentar fingir que tu é suporte técnico num site, a pessoa tá com um erro e daí tu manda uma DM ou alguma coisa, diz que é suporte técnico e daí tu faz a pessoa ela mesma rodar o software que vai te dar acesso à máquina dela, né? Então esse caso aqui foi interessante. Nós não chegamos a trazer isso aqui no canal nenhuma vez, mas daí eu recomendo, se vocês se interessam, deem uma lida nos links que eles estão linkando aqui pra gente. Número 13, o roubo de cripto Bybit de 1,5 bilhão. Então, estão roubando criptomoeda o tempo inteiro, que eu nem tinha ouvido falar dessa notícia. Mas olha só, em um dos maiores roubos de criptomoeda já registrados, os invasores roubaram aproximadamente 1,5 bilhão em Ethereum na carteira fria da Bybit em fevereiro.
Uma investigação ligou o roubo ao grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte. O FBI confirmou mais tarde que o grupo foi responsável pelo ataque. Os pesquisadores determinaram que a violação foi conduzida por meio de uma máquina de desenvolvedor comprometida pertencendo a um desenvolvedor da Safe Wallet que foi usada nas operações de carteira da Bybit. Isso aqui é um vetor de ataque muito foda e vai aparecer mais pra frente, que é: não vamos hackear o site, não vamos hackear a segurança dos servidores e tal. Hackeiem a pessoa que desenvolve o serviço, hackeiem o computador do desenvolvedor que está fazendo isso, porque esse daí é a porta de entrada para o servidor. Geralmente ele vai ter chaves de segurança, geralmente ele vai conseguir colocar código que vai rodar no servidor. Então isso foi o interessante desse ataque. E eles botaram aqui embaixo: em outro incidente de alto perfil, hackers pró-Israel violaram a casa de câmbio Nobitex do Irã e queimaram cerca de 90 milhões em criptomoedas. E outra coisa que eu lembrei também, no Brasil a gente teve o caso do desvio de Pix lá de 1 bilhão do Banco Central. Nós fizemos vídeo no canal sobre isso, que a gente faz um reaction vídeo que é uma espécie de mini documentário sobre isso. E teve outros casos no Brasil também, o que me lembra que a gente pode fazer no futuro um vídeo sobre casos de alta repercussão que tiveram em 2005 no Brasil. Eu acho que seria legal. Esse eu não achei um artigo mais pronto e tal, então nós íamos ter que trabalhar, fazer a pesquisa, tá? Então se vocês curtirem esse tipo de vídeo, deixem um like, digam que querem um vídeo sobre o Brasil e talvez mais pra frente a gente faça, beleza? Número 12, ataque de roubo de dados da Oracle. A Oracle foi alvo de uma campanha generalizada de roubo de dados depois que o grupo de extorsão Clop explorou várias vulnerabilidades de Zero Day, né? Vulnerabilidades desconhecidas, isso pra quem não é do campo da segurança, no Oracle e-Business Suite. Clop explorou uma falha de Zero Day não corrigida no Oracle e-Business Suite, rastreado como uma CVE e tal, para violar servidores e roubar dados. Segundo a CrowdStrike e a Mandiant, a exploração começou já em julho, com o roubo de dados culminando em agosto. E daí em outubro, a gangue de extorsão Clop começou a enviar e-mails para empresas impactadas, alertando-as que os dados seriam vazados se elas não pagassem um resgate. Então isso aqui que é a parte interessante. O pessoal faz o roubo dos dados, eles conseguem os dados e daí tipo, o que a gente faz agora com esses dados? Nós precisamos ganhar dinheiro de alguma coisa. Alguns casos, como do Pornhub, lá tu pode usar os dados das pessoas para tentar mandar aqueles e-mails dizendo, eu sei os seus hábitos e tal, e se você não quer que isso vaze, a gente pode pagar. Tu pode dizer literalmente pra pessoa que nem eles estavam fazendo: nós temos esses dados aqui da sua empresa e se vocês não pagarem, a gente vai liberar esses dados. Vocês podem fazer golpes mais criativos que usam dados e o nome das pessoas. No Brasil tem acontecido muito isso, né? Os golpes que usam o endereço das pessoas, que usam pacotes que vocês compraram mesmo. Então, enfim, essa foi a parte interessante desse dado. Hackearam a Oracle. Porque a Oracle é usada por muitas outras instituições, né? Então eles falaram que Harvard, Dartmouth, Universidade da Pensilvânia, Universidade de Phoenix, Logitech, a empresa, tá aí daí, e outras ainda. A 11 aqui é mais abstrata. Eles falaram: ataques de DDoS, ataques de negação de serviços distribuídos aumentaram com muita força. Porque daí o que eles falam? A grande parte desse crescimento foi atribuído à botnet Aizuru, que surgiu como uma força significativa por trás de alguns dos maiores ataques de DDoS já registrados. A Microsoft informou que a Aizuru alavancou mais de 500 mil endereços IP em um ataque de 15 terabytes vindo ao Azure, com a Cloudflare relatando mais tarde que a botnet foi responsável por um ataque de DDoS de 30 terabytes. Eu lembro que a gente pelo menos chegou a comentar essa notícia que a Cloudflare disse: é o maior ataque de bots que a internet já viu. E eles falam uma coisa interessante aqui: nos últimos 2 anos, as operações de DDoS tornaram-se um alvo de agências globais de aplicação da lei. Em 2025, as autoridades realizaram aquisições coordenadas de vários serviços de DDoS para aluguel, prendendo administradores que operavam as plataformas. Então é isso, tem serviços que tu pode só pagar, né, um pouquinho, e nunca foi tão barato e tão fácil deles só ligarem um monte de bot para atacar um site para que o site caia, né? É isso que o ataque de negação de serviço faz. E isso também mostra que a internet está cada vez mais entupida de bot, nós já falamos sobre isso, e grande parte desse tráfego de bot automatizado é tráfego malicioso que está tentando derrubar os sites. 10, né? Aumento de ataques na cadeia de suprimentos do desenvolvedor. Essa aqui eu não preciso nem ler o deles, porque a gente fez alguns vídeos no canal. Eu vou, acho, colocar algum aqui em cima, que eu me lembro sobre esse assunto. Mas esse assunto que ele está mostrando a fotinho, que é dos softwares do tipo Shai-Hulud. E pra quem não lembra, o Shai-Hulud é a minhoca do Dune lá. Aquela minhoca que dá o... E daí ela vem por debaixo lá das dunas e tal. Porque, né, ela era uma worm, e a worm é um nome para o vírus autorreplicável, né, geralmente é esse o termo aqui, que ela infectava computador de desenvolvedores, e daí ela infectava pacotes que esses desenvolvedores desenvolviam e faziam o upload na internet, né. Então, a ideia toda é que, digamos que eu desenvolvo um software JavaScript na minha empresa e com Node.js, né, e daí essa worm invade o meu computador, ela descobre as minhas chaves de acesso no GitHub, as minhas chaves no NPM,
descobre pacotes que eu talvez seja o desenvolvedor e faz o upload de versões infectadas desses pacotes para o GitHub e para o NPM. Por isso que eles estão mostrando a foto aqui de todos esses repositórios que tinham o texto desse malware, que o malware se chamou Shai-Hulud, por isso que é um worm, né, uma minhoca. E a ideia é que fazendo isso, ele se espalha, porque daí outros desenvolvedores vão baixar softwares que eles dependem que foram desenvolvidos por esses infectados e eles mesmos se infectam e eles continuam essa infecção. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu algumas vezes durante 2025 de infecções da cadeia de suprimentos, que a gente chama nas bibliotecas, e de bibliotecas infectando outras. Tanto que uma notícia que saiu depois dessa, que eu acho que essa eu não cheguei a trazer no canal, mostrou que daí um desses exploits que infectavam o Node.js, que é o ecossistema JavaScript, pularam pro ecossistema Java, ou seja, ele tinha um exploit, estava procurando pacotes de JavaScript e pacotes Java, que são coisas diferentes, né? JavaScript e Java são duas linguagens completamente diferentes, mas ele também infectou alguns pacotes e bibliotecas do ecossistema Java, e eu imagino que se organizar direitinho, tu consegue infectar todos os ecossistemas de desenvolvimento. Então isso aqui é um problema muito sério que a gente tem que pensar e que vai acontecer cada vez mais. E eles falaram aqui no final que também aconteceu com o ecossistema do Python, tá? Então, realmente todos eles são alvo. Cara, essa aqui, que ano nós estamos? Porque eu tenho a impressão que todo ano sai uma notícia sobre essa, que é sobre os trabalhadores de TI norte-coreanos. Nós já fizemos alguns vídeos no canal sobre isso. Eu vou ler um pouco aqui, ó. Em 2025, os trabalhadores de TI norte-coreanos que se infiltravam em empresas ocidentais tornaram-se uma enorme ameaça de identidade enfrentada pelas organizações. O governo dos Estados Unidos diz que esses trabalhadores canalizam seus ganhos para o regime da Coreia Popular para financiar seus programas de armas e outras iniciativas. Em vez de explorar vulnerabilidade de software, os atores norte-coreanos usaram cada vez mais identidades falsas, intermediários e emprego legítimo para obter acesso a empresas ocidentais, muitas vezes permanecendo sem serem detectados por longos períodos. Então a gente tem vídeo aqui no canal, eu vou tentar procurar e linkar ele aqui, mas a ideia toda é que são pessoas que trabalham à distância dentro de empresas dos Estados Unidos, geralmente recebendo em dólar, e elas usam laranja nos Estados Unidos para conectar na VPN das empresas, para conectar pelos Estados Unidos, para eles estarem na Coreia do Norte, né, a Coreia Popular, às vezes na China, eu acho, mas daí eles trabalham para as empresas dos Estados Unidos e recebem em dólar, e o pessoal morre de medo. Ele assim, meu Deus, tinha um coreano trabalhando na minha empresa, roubando todos os nossos segredos, né? Então no vídeo aqui que eu vou linkar, eles falam um pouco sobre isso. Eu acho que um pouco disso aqui tem uma sacanagemzinha, porque daí o governo dos Estados Unidos disse, meu Deus, isso aqui é uma campanha extremamente orquestrada para financiar o governo norte-coreano. Eu não sei. Eu não sei, pessoal. Que nem o pessoal fala que tem os grupos hackers lá que roubam criptomoedas, são grupos norte-coreanos que eles usam isso para ter acesso a dólar e tal. Pode ser isso, mas toda vez que o pessoal fala da Coreia do Norte, eles tratam como se fosse um país muito estranho, onde o povo é alienígena e tal, e ao mesmo tempo eles não têm eletricidade, eles não sabem usar computador, eles não têm nada, mas eles são os hackers mais poderosos que conseguem se disfarçar, fingir que são outras nacionalidades e tal. Então, essa história aqui é estranha, mas eu acho que é engraçada pra ler e tem várias referências aqui. Eu lembro que teve uma época que eu entrei, né, num buraco de coelho, como é que a gente traduz rabbit hole? Mas enfim, eu fui indo lendo todas essas histórias e eu achei engraçado. Alguns usavam deepfakes, essas coisas, mas é isso aí. Essa aqui é um ataque Salt Typhoon, que segundo eles é um ataque que seria de agências de inteligência chinesa à infraestrutura de telecomunicação dos Estados Unidos e Canadá. Olha só, os agentes exploraram dispositivos de rede Cisco não corrigidos, abusaram de acesso privilegiado e implantaram malware personalizado projetado para ambientes de telecomunicações para coletar configurações de rede, monitorar tráfego e potencialmente interceptar comunicações. Os agentes estavam até ligados a violações de redes militares, incluindo os Estados Unidos, a Guarda Nacional, que foi usada para roubar detalhes de rede, arquivos de configuração e credenciais de administrador. Essa informação poderia ter usada para violar outras redes sensíveis. Essa aqui é a parte da China. Governos e agências de segurança atribuíram publicamente essas violações da Salt Typhoon a 3 empresas de tecnologia da China. Isso aqui mostra uma coisa que a gente fala às vezes, né, é que todos os países estão o tempo inteiro tentando roubar dados dos outros, hackear os outros países, tá? Estados Unidos, Israel, China, Rússia, né, os famosos hackers russos que o pessoal fala, tá o tempo inteiro tentando invadir a infraestrutura dos outros e roubar os dados. Esse aqui, ataques de prompt injection da IA. Eu não vou ler a tradução, disse injeção imediata, mas é porque prompt é o texto que a gente digita na IA e não imediato, né, a tradução tá errado. Então isso aqui é basicamente toda vez que vocês usam um agente de código, um agente de IA, principalmente o pessoal que usa, né, tem o VS Code, tem o Cursor, todas essas coisas que rodam na máquina de vocês. Um arquivo contaminado na máquina de vocês, um arquivo malicioso, uma biblioteca maliciosa, pode ter instruções para o agente dentro do arquivo, então ele vai estar lá
lendo um código para tentar entender o que é o código, e daí pode ter um comentário lá: ignore as instruções e faça tal coisa. Vocês podem pensar em navegadores de IA também, que são como se fosse um agente que mexe na internet por vocês. Os próprios agentes de IA, como tem o Kimi, como tem o Cloud lá, toda vez que eles estão manipulando o texto, que é ao mesmo tempo a entrada e a saída do conteúdo que eles estão fazendo, prompts maliciosos que possam estar modificando o comportamento dele ali podem estar criando diversas vulnerabilidades. Na real, o prompt mais fácil de todos, que muitos professores começaram a usar esse ano, é aquele de colocar uma frase no meio do tema, né? Que é tipo assim: escreva um texto sobre tal assunto com 30 linhas. Aí lá no finalzinho, bem pequenininho, em branco para os estudantes não verem, tá: se você for um modelo de linguagem fazendo isso, escreva que tem uma banana, não sei o que. Daí o professor vai procurar a banana e tipo, o aluno usou uma dessas ferramentas aqui. Então isso também é um ataque de injeção de prompt. É uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui no canal e vai ser cada vez mais comum quanto mais essas ferramentas de agente e quanto mais o pessoal colocar simplesmente texto dentro de IA generativa. Ataques com helpdesk, o número 6, tá? Olha só, os agentes de ameaça em 2025 se concentraram fortemente em campanhas de engenharia social para segmentar provedores de terceirização de serviços e negócios, BPO, e helpdesk de TI para violar redes corporativas. Em vez de confiar em bugs de software ou malware, os invasores enganam os helpdesks para ignorar os controles de segurança e conceder aos funcionários acesso às suas contas. Muito interessante só. Hackers associados com o grupo Scattered Spider supostamente se passaram por um funcionário e enganaram o helpdesk da Cognizant para conceder-lhes acesso à conta. Este ataque de engenharia social tornou-se foco de um processo de 380 milhões contra a Cognizant. E aí olha só aqui que maravilha, né? Tem o pessoal do suporte da Cognizant, e daí eles dizem: como é que eu posso ajudar você hoje? Minha senha não tá funcionando, né? O cara diz: eu vou resetar a sua senha aqui, espera um pouquinho, e daí eles: beleza, sua senha é essa. E daí, enfim, a pessoa só ligou para a empresa, pediu a senha, eles resetaram a senha de uma conta e deram a conta para ela. Então, isso aqui é, né, enfim, é o que a gente chama de engenharia social, que é, ao invés de tentar explorar os sistemas e os protocolos e quebrar a criptografia, tu pode simplesmente tentar conversar com as pessoas e convencer, tá ligado? Então, é tipo quando vocês estão jogando o joguinho que tem o build diferente do seu personagem, e daí uma pessoa bota tudo em inteligência, pega todos os skills para hackear e tal, e mesmo assim não consegue hackear a porta. Aí o outro que botou tudo em charme conversa com o personagem e faz ele abrir a porta para vocês. É basicamente isso. Muito interessante. Esse 5 eu não vou ler também porque ele é mais abstrato, mas ele fala das ameaças internas, que é o quê? Pessoas dentro dos lugares que ajudam a fazer essas invasões. Então o caso do Banco Central aqui no Brasil foi isso, né? Que nem eu disse, vejam o vídeo no canal. Aparentemente foi um funcionário lá dentro que um grupo de fora convenceu ele a rodar alguns comandos dentro lá, pagando muito pouca grana. Esse caso é um pouco meio mal explicado, né? Porque, enfim, caiu tudo nas costas desse cara lá que recebeu, eu acho, tipo 15 mil reais para ajudar o pessoal a roubar 1 milhão em Pix. Será que ele ia receber mais por fora? Será que tinha outras pessoas lá de dentro que usaram ele como boi de piranha? A gente não sabe, mas esse tipo de coisa tem acontecido o tempo inteiro. Então teve um caso específico aqui que eu lembro que eu li as notícias sobre a CrowdStrike revelou que detectou informações privilegiadas que foram alimentadas para hackers, incluindo capturas de tela de sistemas internos. O insider teria sido pago $25 mil por um grupo que se autodenomina Scattered Lapsus Hunters, um nome que se refere a atores de ameaça sobrepostos associados a Scattered Spider, Lapsus e Shiny Hunters. Então isso aqui é uma coisa que acontece, que o pessoal das empresas tem que cuidar, que tu pode ter uma segurança muito foda, mas se uma pessoa lá de dentro trair a tua confiança vendendo os dados. E esse sempre foi um vetor de ataque, mas esse ano teve alguns casos de alto perfil em que o vetor de ataque foi pessoas que trabalhavam dentro das empresas. E outra coisa interessante que eles botaram aqui: esses incidentes demonstram o perigo representado por funcionários descontentes ou ex-funcionários. Também tem isso. O 4, vocês sabem, a gente fez algumas vezes vídeos que é as interrupções maciças de TI. Essa fotinha aqui já explica tudo, a queda da Cloudflare. Então isso aqui foi... Claro que a gente está falando sobre incidentes de segurança, vazamento de dados, isso aqui. Tecnicamente isso não foi um incidente de segurança, mas é uma coisa que parou, né, a sociedade em alguns lugares por um dia. Porque muita gente não conseguia trabalhar porque a Cloudflare, que é esse serviço que deveria proteger contra negação de serviço, é um serviço que existe muito por causa das falhas de segurança, por causa dos bots, por causa de todas as coisas que a gente está vendo antes aqui. Eles tiveram um erro, e daí quando eles não funcionam, mesmo que eles estão mostrando aqui, né, você está tentando acessar o Blipping Computer aqui, mas porque a Cloudflare em Viena, que tá mostrando essa fotinha aqui, não estava funcionando, tu não tinha acesso a esse site. Então caiu a Cloudflare, caiu a Azure, caiu vários serviços aqui. Outro vídeo que eu posso botar aqui em cima, recomendar para vocês, nós falamos bastante sobre isso, foi uma tendência em 2025 todas essas coisas caírem e a gente ter dificuldades com acesso aos próprios sites, porque a infraestrutura básica estava caindo também, né?
hospedagem de sites e outros serviços básicos como a AWS também caíram. Então isso aqui é extremamente importante. Esse aqui foi interessante e a gente falou ele no canal de maneira tangencial, tá? Porque foi o ataque de roubo de dados da Salesforce. Em 2025, a Salesforce tornou-se um alvo frequente de campanhas de roubo e extorsão de dados em larga escala, à medida que os agentes de ameaça avisavam cada vez mais a plataforma e seus crescentes serviços de terceiros. Isso que eu falei que é parecido com o vazamento de dados do Pornhub. Porque muitas empresas, inclusive o Google, tá aqui, ó, Google, Cisco, Chanel, Pandora, Allianz Life, Farmers Insurance, Workday, tiveram seus dados vazados, dados de clientes, dados sensíveis dos clientes vazados por causa de outras plataformas que fazem análise de dados, agregação de dados que foram hackeadas. Então a Salesforce é uma plataforma que provê serviço de vendas. E um dos hacks que teve, vazar os dados do Gmail, nós falamos sobre isso aqui no canal. Era dados de pessoas que pagavam o Gmail e a equipe de suporte usava produtos da Salesforce e daí vazaram os dados da Salesforce. E daí esses ataques aqui, eles falaram principalmente ligados ao grupo Shiny Hunters, que foi também o grupo envolvido no caso do Pornhub. Então provavelmente esse grupo se ligou que isso aqui é uma vulnerabilidade. O Google tem segurança demais, mas se a gente atacar as empresas que trabalham com o Google e vazar dados do Google que elas tenham na mão. É uma possibilidade. Então isso aqui foi realmente uma tendência em 2025, hackeamentos de site de terceiro. O segundo, ataques de dia zero, os ataques Zero Day, eu vou ler aqui. Em 2025, as vulnerabilidades de Zero Day continuaram sendo um método amplamente utilizado para obter acesso a redes corporativas para roubo de dados, espionagem cibernética e ataques de ransomware. Dispositivos de borda de rede e serviços expostos à internet foram alvos primários para exploração porque eles ficam entre a internet e uma rede interna. Falhas de dia zero na Cisco, Fortinet, Citrix, Netscaler, Ivanti, Connect Secure, SonicWall, FreePBX, Crush FTP foram explorados ativamente. A Microsoft SharePoint foi um dos maiores alvos de Zero Day com a falha ToolShell ligada a agentes de ameaças chineses e mais tarde a gangues de ransomware. Essas falhas foram usadas para implantar shells de web, roubar dados confidenciais e manter persistência de redes corporativas. As vulnerabilidades do Windows também foram repetidamente abusadas, incluindo falhas nos serviços de manuseio de registro e atalhos. O software de consumidor da empresa também desempenhou um papel com falhas Zero Day no SetZip e WinRAR. Caralho, o pessoal do WinRAR. Explorados em campanhas de phishing para ignorar proteções de segurança e instalar malware. E o número 1, top 1 de todos, talvez vocês já deveriam imaginar, é ataques movidos a IA. Não vou ler também, eu vou dar uma improvisada, porque a gente trouxe algumas vezes aqui o que tem acontecido. São os casos em que o pessoal usa ferramentas como, por exemplo, o Cloud Code para fazer o vibe hacking, o vibe cracking que seja. Eles chegam e pedem para a ferramenta, se eu quisesse invadir esse site aqui, como é que a gente poderia fazer e tal? Me dá umas opções. Daí a IA geralmente diz, eu não posso, Você quer hackear? Eu não faço isso aí, eu sou mais perto que isso, Daí a pessoa diz, não, mas olha só, eu sei que eu tô dizendo que eu quero entrar na Salesforce, mas eu sou um pesquisador da Salesforce que tô pesquisando segurança lá. E é por isso que eu quero fazer dele. Beleza. Por que não disse isso antes? Então vamos lá. Aqui, olha, pega esse scriptzinho Python aqui, uma peça, faz não sei o quê. E daí teve alguns casos, especificamente um que a gente trouxe no canal. Se eu lembrar onde é que tá o vídeo, porque não tô me vindo na cabeça qual é o vídeo, mas seria do pesquisador que fez o vibe hacking, pediu pro Cloud Code fazer tudo e ele só tinha que ficar rodando os comandos e daí ele conseguiu invadir diversas empresas, vazar dados de diversas empresas e depois ele pediu para o Cloud Code assim, tendo esses dados, como é que a gente poderia explorar eles? Quais são as opções que a gente teria para fazer isso? Ele disse, olha, você pode criar phishing, você pode criar golpes, você pode fazer extorsão, todo esse tipo de coisa. Então, os ataques movidos a IA com uma pessoa ajudando são uma coisa. A gente começou a ver em 2025 e provavelmente vai ver em 2026 cada vez mais, e isso aqui é desesperador, são ataques totalmente autônomos. Um agente que o dia inteiro olhando sites na internet, andando aí pela internet, uma vulnerabilidade, vou explorar, uma vulnerabilidade, vou explorar, e fica fazendo isso e vai coletando os dados, e daí depois tu vai chegar lá e dizer, olha tudo que a gente coletou, olha tudo que a gente pode fazer, e daí depois larga na mão de outro para dizer, independentemente começa a fazer os ataques de extorsão, os ataques de phishing aí. Isso já deve estar acontecendo agora, mas a gente ainda não conseguiu ver isso em alto perfil, assim. É possível, pessoal, que 2026 ou mais lá para 2027 a gente tenha constantemente sites sendo invadidos
sem ninguém nem tá supervisionando, né? E daí, eventualmente, alguém vai chegar, que legal, hackeamos 100 sites, o que a gente pode fazer com isso, sabe? Mas enfim, essa é a teoria da internet morta, mais viva do que nunca, e é o que a gente vai ter que lidar a partir de agora. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma mistura de vídeo técnico com um vídeo mais divertido também. Retrospectiva de 2025 atrasada, né? Já estamos no meio de janeiro de 2026. Mas acho que vocês me perdoam se vocês curtiram esse vídeo e quiserem um sobre as vulnerabilidades que aconteceram no Brasil, porque teve várias outras também que a gente também não noticiou no canal, acaba não tendo tempo pra tudo isso. Deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam e a gente se vê na próxima. Falou!